Bom dia, amados irmãos e irmãs. Saudamos de coração a todos no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo para esse culto a Deus no domingo de manhã. Também a todos vocês que estão ligados via internet, saudamos igualmente de coração e especialmente damos as boas-vindas aos nossos visitantes que vieram de toda a Alemanha, dos diversos países vizinhos da Europa e também visita da Rússia. Temos aqui no nosso meio o nosso irmão Vladimir e nossa irmã Ludmila. Que o Senhor possa, nesta manhã, nos abençoar juntamente. É o nosso anseio. O irmão Thomas já em breve cantará alguns hinos conosco, mas antes disso eu desejo passar as saudações do nosso irmão Emanuel, que mora em Londres, que apoia especialmente os países asiáticos, Índia e países vizinhos. Ele também irá em viagem missionária e pediu por oração. Vamos nos levantar e dedicar a reunião ao Senhor juntos. Pai Celestial, juntos nós te falamos obrigado por podermos estar reunidos no Teu nome novamente. Nós confiamos em Tua palavra, que lá onde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, Tu estarás no meio deles. Senhor, não somente para que ouçamos a Tua palavra, mas para que Tu possas confirmar a Tua palavra, que Tu possas fazer aquilo que Tu prometestes. Assim como vimos nos hinos, aquilo que Tu prometestes, Tu queres nos conceder. Isso nós queremos receber, aquilo que Tu prometeste. Queremos que Tu possas acender o fogo, que Tu possas tomar posse dos nossos corações e vir dentro de nós através do Teu Espírito Santo e cumprir tudo em tudo. Senhor, sim, cria uma atmosfera na qual Tu possas abençoar. Abençoa todos que estão ligados. Nós colocamos essa reunião nas Tuas mãos e pedimos por Tua bênção no nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o hino número 17 do pequeno livrinho aqui. Número 17. Jesus, leva para a cruz onde jorra a fonte. Número 17. Kreuz
Vamos cantar como segundo hino número 29, Ó maravilhoso Salvador, meu Rei, meu Senhor, número 29. Amém. Eu penso que todos nós pudemos, pelo cantar dos hinos, levantar o nosso louvor ao Senhor, expressar nossa gratidão a Ele, que Ele se tornou nosso Salvador, que Ele pagou o preço por nós na cruz do Gólgota, e que podemos exclamar, está consumado, e a sua vitória é também nossa vitória. Nós somos gratos por aquilo que ouvimos ontem à noite, da carta aos Romanos, capítulo 12,
mas também pelos acontecimentos no Monte Moriá, lá onde Abraão confiou em Deus, creu a Deus e mostrou obediência a Deus. Lá, posteriormente, Deus deixou construir o templo. E o mesmo é também no nosso tempo, que Deus lá edifica a sua congregação, lá onde cremos nele, onde confiamos nele, e onde somos obedientes à sua palavra. Nós não precisamos olhar somente para o tempo da reedificação do templo. Nós vimos o agir de Deus no nosso tempo, no qual podemos olhar e no qual podemos confiar. E para isso também, todas as exortações ontem dessa carta aos Romanos, do capítulo 12, foram concedidas. Toda essa lista de coisas, e a única coisa que temos que fazer é o que está escrito no primeiro versículo: nos trazer a nós mesmos ao Senhor como sacrifícios vivos, assim como ouvimos e cantamos nos hinos, que Ele se trouxe por sacrifício a nós, assim também o Senhor quer nos ter totalmente para si, e somente então a outra coisa pode ser atuada e que possa se cumprir. Justamente nesse capítulo 12 é tão diretamente claro. Lá está escrito: atentai aos outros, honrai aos outros mais do que a ti mesmo. Isso não vem de nós mesmos. Estejais fervorosos no Espírito, mas isso não pode vir de nós mesmos. Mas a sequência é a seguinte: pelas preciosas promessas, nós temos parte na natureza divina, nós recebemos isso. E se Deus coloca a sua natureza dentro de nós, atua dentro de nós, então sem o nosso adicionar, sem o nosso agir, podemos cumprir isso. Então tudo que está escrito nessa carta dos Romanos, nós podemos cumprir e agir de acordo. Porque Deus nos concedeu a força para isso, porque Ele nos guia e porque Ele nos transformou totalmente. E por isso nós nos reunimos também nessa manhã. Não basta somente ouvir, mas nós temos que também vivenciar e nos, de fato, estender para vivenciar as coisas que Deus quer nos conceder. Assim como ontem foi enfatizado a oração, não somente que aqui nos reunamos e oremos e depois vamos embora. Não, nós temos que ir juntos à oração e na oração expressar com gratidão, naturalmente pedir ao Senhor: atue isso, o que é agradável a ti em mim, mas também agradecer-lhe: Senhor, eu te agradeço que tu fizeste, que eu não preciso partir daqui como eu vim, mas que tu estás no nosso meio para confirmar a tua palavra. E com esse anseio nós temos que vir aqui, estar sentados debaixo da proclamação, senão Deus não poderá atuar em nós assim como Ele deseja. E isso é o que nós queremos, que a sua vontade aconteça. Esse é o nosso anseio também nessa manhã. Eu desejo ler para a introdução do Evangelho de Mateus, capítulo 17. A partir do começo. Mateus 17, desde o começo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos: um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos
ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Amém. Até aqui essas palavras. Que acontecimento poderoso lá no monte. E Pedro, ele expressa aqui no versículo 4, Senhor, estamos aqui bem. Se quiseres, faremos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Elias, o ministério que trouxe os israelitas de volta ao Senhor. Moisés, o ministério que guiou os israelitas para fora do Egito até a terra prometida. Pedro sentiu bem lá, ele queria construir 3 tabernáculos. E se pensamos no nosso tempo, também nós tivemos 2 ministérios poderosos. Nós podemos sentir com Pedro aqui. Também nós gostaríamos de ter esse poderoso servo de Deus no nosso meio, mas também foi a vontade de Deus no nosso tempo que eles não estejam mais conosco aqui. Mas não se trata que construamos 3 tabernáculos, mas o Senhor foi e preparou-nos um lugar. E Ele também disse, eu edificarei a minha congregação. E nesse contexto também disse, não temais, confiais a Deus e confiais em mim. E isso agora, nesse tempo, vale para nós. Confiar no Senhor e ouvir a Ele, somente olhar para Ele. Não que digamos, aqui nós temos uma doutrina do irmão Branham, temos uma doutrina do irmão Frank, mas esses ministérios nos levaram de volta à Escritura, nos trouxeram a palavra, nos ensinaram para que pela graça pudéssemos receber a palavra revelada de Deus, assim que possamos ter esse fundamento. E Pedro entra especialmente nisso ainda. Ele teve essa vivência e ele passa novamente aqui, brevemente. Eu quero ler para isso de 2 Pedro 1, na segunda carta de Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 16. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 16. Aqui está. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da manhã apareça em vosso coração. Amém. Essa estrela da manhã é o nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. Pedro passa esse acontecimento novamente, e então ele passa e diz no versículo 19, e temos muito firme a palavra profética que nós possuímos. Nós vivemos num tempo profético. O irmão Branham, ele diz repetidamente, se tornou luz ao anoitecer. E nós
possuímos essa palavra profética. Todos os outros têm seus cultos, suas reuniões e fazem o que querem. Mas na nossa posição foi dada essa palavra, foi colocada em nosso coração e nós podemos atentar para ela. Nós sabemos o que em Mateus 24 está escrito, em Lucas 21. Todo o falar do tempo do fim do nosso Senhor. Nós podemos começar algo com isso, se está escrito lá, que o Evangelho será pregado a todos os povos e nações e então virá o fim. Nós podemos começar algo com isso. Se é perguntado no capítulo, quem é o servo fiel e prudente que o Senhor colocará sobre os seus servos? Nós podemos começar algo com isso, que a figueira foi revivificada e traz frutos, que Israel foi à sua terra natal novamente. Nós podemos começar algo com isso, que em Malaquias 3:23, o profeta Elias foi profetizado antes da vinda do Senhor. E se passarmos para o livro do Apocalipse, diz revelação de Jesus Cristo, todo o livro não foi selado, mas os selos foram abertos, tudo nos foi revelado. Então já está no começo lá. Bem-aventurado aqueles que leem e ouvem e que mantêm as palavras da profecia, tudo que está escrito lá. E no último capítulo está ainda para isso em Apocalipse 22. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia, porque o tempo do cumprimento está próximo. E então está lá também o que devemos fazer. Que o justo deve cumprir a justiça adiante, o santo se santificar adiante. É um tempo da preparação no qual estamos. Isso nós reconhecemos, que estamos agora nesse tempo, antes do Senhor, que temos que nos deixar preparar. É um tempo muito sério. Em uma das últimas pregações que ouvimos, o irmão Frank até falou àqueles que ficaram para trás, que não tomaram parte no arrebatamento. Não somente a noiva. Isso nos deveria levantar o anseio de não somente pertencer àqueles que ouviram, mas nos tornar os praticantes da palavra, aqueles que aceitaram a palavra na fé e também vêm ao Senhor e pedem que Ele possa cumprir em nós, para que estejamos preparados quando o Senhor retornar. Em Hebreus 10 está escrito, só virá um pequeno, pouquinho de tempo, então virá aquele que deve vir. Mas antes disso está escrito, perseverança vos falta para, após o cumprimento da vontade divina, para que alcanceis a promessa concedida. Qual é a vontade divina para nós? Em 1 Tessalonicenses podemos ler, a vontade de Deus é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Por isso, se trata do tempo de preparação. E também em Hebreus 10, também foi dado referência que não devemos perder nossas reuniões. Quão mais próximo o dia do Senhor vemos que chega e quão próximo está o dia diante dos nossos olhos. E então, como é prática no meio de vós? Não. A fé vem da pregação e a pregação da proclamação. E então, por isso chegamos à reunião e para estarmos debaixo da pregação, na presença de Deus, mas também pós disso em oração para receber o que ouvimos na pregação e também aquilo que expressamos através dos hinos juntos. Tudo isso faz parte, porque Deus determinou assim na sua palavra. Também Tiago fala disso, que devemos perseverar com paciência, assim como o agricultor, porque a vinda do Senhor está próxima. Mas ele também diz, não suspirais uns contra os outros, amados irmãos, porque o juiz já está à porta. Também, essa é uma palavra diretamente para o fim. Não suspirar um contra o outro. Pedro diz de forma parecida. Ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Assim, então, estejais sóbrios para a oração. Mas em tudo, tenhais um amor íntimo uns para com os outros. Também isso é tão importante, senão o Senhor não poderá retornar, senão nós não estaremos preparados. Mas como nós ouvimos, o Senhor
quer atuar tudo em nós. Nós não vivemos nas trevas para que o dia do Senhor nos surpreenda, mas como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, nós somos filhos da luz, filhos do dia. Nós podemos nos vestir de todo o armamento de Deus e resistir ao inimigo e confiar que não fomos determinados para o juízo da ira, mas que alcançamos a salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso está também escrito em 1 Coríntios 1, que nós não ficamos para trás em uma das dádivas da graça, enquanto esperamos pela vinda do Senhor. Nós, que, como está escrito nesse capítulo anteriormente, estamos firmados na palavra, que nos tornamos ricos em todas as coisas. O Senhor nos fez ricos pelo ensinamento, pelas promessas, por tudo que Ele nos concedeu. Mas agora se trata também de reconhecer, nós não ficamos para trás, não, nós temos que caminhar adiante na fé, prosseguir com o Senhor. Aquilo que está na sua palavra, nós queremos ter agora, nós queremos ter parte na natureza divina, nós queremos que o Senhor chegue ao seu direito conosco, nós queremos que a sua congregação nesse tempo se torne revelada, e para isso o Senhor possa nos conceder graça, também nessa manhã, debaixo da proclamação. Sim, em 1 Coríntios 10 está escrito sobre o povo de Israel, eles foram todos juntos com o Senhor, com o ministério de Moisés. Também nós fomos com o ministério, junto caminhamos, estavam debaixo da nuvem, está escrito. Mas o que havia lá? Resmungar, deleites próprios, idolatria, tudo isso estava lá, o que não agradou ao Senhor. E então, está escrito nesse capítulo que tudo isso foi escrito lá como alerta para nós, porque o fim do tempo do mundo está próximo. Ó, irmãos e irmãs, como foi numa pregação do irmão Frank há pouco, não resmungar, mas gratidão. Nós já expressamos isso através dos hinos, gratidão pela cruz, pela redenção, pela salvação. E a gratidão também que chegamos na possessão da palavra profética, que não precisamos estar assustados e também não temos que estar assustados com aquilo que o Senhor exige de nós, mas que nós podemos confiar nele. Isso que Ele possa nos conceder hoje, que não partamos como chegamos, mas que possamos receber aquilo que Ele nos preparou nessa manhã. Vamos nos levantar juntos e trazer a reunião ao Senhor em oração. Amado Senhor, juntos nós te falamos mais uma vez obrigado. Nós encontramos graça diante de Ti. Tu nos deixaste saber os Teus caminhos. Tu consumaste o sacrifício na cruz para nós. Não estamos aqui como pedintes, nós somos filhos de Deus, que Tu, Pai do céu, Tu nos educas, nos formas, de acordo com a Tua imagem, assim como Te é agradável. E por isso nós nos trazemos a nós mesmos de novo diante de Ti e pedimos a Ti. Deixa a Tua vontade acontecer em nós. Fale através da Tua palavra a nós. Mas não nos deixa ficar só no ouvir, mas cumpra a Tua palavra em nós, para que não partamos como chegamos, mas que possamos dizer, aconteceu conosco, todas as promessas são sim e amém, para a Tua glorificação, através de nós. Isso nós cremos, e é isso que nós desejamos. Nós te agradecemos por estarmos na possessão da palavra profética, que não precisamos perguntar por seres humanos, mas que Tu nos revelaste a Tua palavra, que a Tua palavra fala conosco, que a Tua palavra tem tudo a nos dizer, que a Tua palavra cumpra em nós aquilo para o qual é enviada. Nisso nós confiamos e nós te agradecemos por isso, Senhor. Tu estás conosco. Nós olhamos para Ti hoje e pedimos a Ti, abençoa-nos aqui localmente, mas também mundialmente, todos que estão conectados. Esteja com todos os irmãos servidores, com todas as congregações. Traga-nos ao mesmo passo e guia-nos para o alvo, Senhor. Nós confiamos que a Tua vinda está muito próxima. E pedimos a Ti,
Deixa-nos estar preparados quando Tu retornares, por Tua graça. Nós cremos nisso de todo o coração, que nós estaremos preparados, que estaremos lá quando Tu retornares. E confiamos em Ti também nessa manhã. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Esse é o nosso destino eterno, que devemos estar com o Senhor. Ele que nos redimiu e nos ajudou até aqui, Ele estará conosco até o fim, conforme Ele prometeu. Nós, como seres humanos, dependemos da ajuda de Deus do início ao fim. E nada é mais verdadeiro do que a palavra do Senhor e o que o nosso Salvador disse: sem mim, nada podeis fazer. No reino de Deus, absolutamente nada pode ser feito sem o Senhor. E tudo o que é feito sem Ele sequer tem validade. Não tem validade alguma. É feito em vão e só atrapalha o caminho de Deus. Pensei nisso quando o irmão Schmidt leu a palavra e daquilo que Paulo vivenciou lá, que quase todos os visitantes piedosos da Grécia, eles vão todos a essa colina em Atenas, e lá uma placa muito bonita lá, o local onde Paulo fez a palestra. Eu também sou um daqueles que já estive lá 2 ou 3 vezes em cima, em Ares. É fácil de chegar a pé a partir do centro da cidade. E eu creio que estivemos todos lá uma vez, no voo de volta de Israel, se me lembro bem. Mas o pensamento que me tocou foi este: Paulo realmente tinha algo a dizer. Ele sabia do que estava falando, porque ele estava falando sobre aquele que havia falado com ele. E este é o mistério da proclamação da palavra de Deus. Não se pode fazer nada no reino de Deus por simplesmente ouvir dizer. O Senhor tem que ter falado, que se queremos falar em seu nome. Se então vemos lá os irmãos piedosos lá em cima, como eles vão lá para cima e sempre se referem a Paulo. Mas Paulo não estava se referindo a si mesmo ou a Gamaliel. Ele leu lá uma pedra ou uma inscrição a um Deus desconhecido. E então ele diz: o ser que vocês adoram, mas não conhecem, este proclamo eu a vocês. Na proclamação veio a realidade divina no momento em que o Senhor se revelou a ele. Quantos hoje se referem a Paulo, hoje se referem a Pedro, mas tem uma proclamação completamente diferente da de Paulo e Pedro. E se quisermos resumir tudo, quantos se referem a Cristo? E se eu hoje dizer isso aqui, isso não é por maldade, mas apenas porque é bastante triste e mesmo assim verdadeiro, até mesmo o anticristo se encaixar no seu conceito, então ele tem Cristo em sua boca. E isso não nos deveria surpreender de forma alguma, e é por isso que temos que sempre provar os Espíritos para ver se são de Deus. Quantas vezes levamos as coisas assim tão levianamente, as lemos sem levá-las a sério ao coração e sem termos a visão geral e analisar um pouco mais a fundo o assunto.
Aqui, no mesmo capítulo, está a partir do versículo 10, Atos 17, a partir do versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Essa é a característica dos verdadeiros crentes. Mas vocês sabem, e também isso não estou dizendo por maldade, pode-se até adotar o nome de Bereia. E isso lá aqui na cidade de Ershausen, lá também está lá na escola bíblica. Nós estivemos lá como irmãos. Alguns estão sentados aqui que estiveram juntos conosco. E também lá nós demos testemunho daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E o nome somente que adotamos, que se dá a si mesmo, ele não tem utilidade nenhuma. E justamente no lugar, lá nessa escola bíblica, em um belo dia, apresentamos a causa de Deus e também mostramos a imagem com a nuvem e a coluna de fogo. E um deles, que era um dos mestres da escola, ele jogou o livro no chão e disse: "Isso não tem nada a me dizer." Portanto, pode usar o nome também Bereia e pensar que estamos pesquisando nas Escrituras. Em primeiro lugar, temos que ter a humildade. Em segundo lugar, temor a Deus, respeito diante de sua palavra e daquilo que Ele faz. Porque nesse momento não estamos lidando com pessoas, mas com o Senhor que se revelou. E quem é de Deus, ele não pesquisará da própria maneira para confirmar sua própria opinião. Ele pesquisará se as coisas se comportam assim. E vocês sabem, quando Saulo teve esse encontro com o Senhor, quando ele viu a luz, ele perguntou: "Quem és tu, Senhor?" Ele sabia exatamente que se tratava de algo sobrenatural. E quem não consegue crer isso assim, mas como vocês sabem, no Antigo Testamento, o Senhor aparecia na luz brilhante da nuvem durante o dia e no fogo durante a noite para guiar o povo de Israel. O mesmo Senhor apareceu a Saulo no caminho para Damasco. E eu vos disse aqui, quando eu estive em Damasco e me sentei no carro em que Churchill entrou em 1949 e com o mesmo carro com o qual ele foi dirigido em 1949, eu estive lá em Damasco, também fui levado para lá e na Síria em geral. Mas eu pensei sobre isso. As pessoas estão ansiosas e querem mostrar aqui Saulo teve um encontro com o Senhor. Então, temos que dizer com o coração muito comovido: irmãos, o local e o ponto direto onde aconteceu, isso não é tão importante. Seria melhor se nós tivéssemos tal encontro com o Senhor. E também naquela época, nessa colina de Ares, Paulo tinha uma mensagem de Deus. Ele havia tido encontro com o Senhor. As pessoas disseram: "Você fala coisas estranhas", mas somente para eles era novidade. E então, muitos se tornaram crentes. Portanto, não apenas uma memória, não apenas um nome, você sabe, também poderíamos continuar até. Havia todo o movimento do pleno evangelho.
é chamado Congregação de Filadélfia. E quando temos parte em conferência, como eu também tive, então vemos que a alegação está muito, muito distante da realidade. Mas nós não estamos aqui hoje para julgar isso. Nós estamos hoje aqui para nos perguntar como nós estamos diante de Deus e com Deus. Até que ponto Deus foi capaz de atingir o alvo conosco no caminho que temos que seguir. Até que ponto nós pesquisamos nas Escrituras, não para encontrar nossa opinião, nosso ensino confirmado, nossas visões que encontremos lá confirmada, mas para sermos ensinados por Deus. Muitos leem a Bíblia e eles quase poderiam ensinar a Deus. Tão seguros estão de si mesmos, da sua causa, embora não precisa nem estar certo. Não, nós queremos pedir a Deus, não para que Ele mude de ideia, mas para que cheguemos na posição em que Ele possa nos fazer concordar consigo mesmo e com suas palavras. Você sabe muito bem que a maioria das pessoas ora para que Deus faça isso ou aquilo. Eles quase já ditam a Ele exatamente, sem mesmo estar na posição em que Deus possa confiar algo a eles. Eu penso, Deus procura pessoas nesses dias que tenham sido provadas o suficiente em seu coração e seus rins para ver se Deus pode lhes confiar algo. O que disse o irmão Branham? O Senhor tem dificuldade para encontrar um homem, e quando encontra, então logo se torna arrogante e vende o seu dom para alguma denominação, a fim de então seguir com ela o caminho. Deus está procurando pessoas que andem em seus caminhos, pessoas às quais Ele pode confiar algo. Nós, até o fim, faremos verdadeiramente uma pesquisa nas Escrituras, e assim como encontramos confirmado nas Escrituras, nós creremos. Mas aquilo o que não está na Escritura, nós jamais creremos, mesmo que um anjo do céu viesse e dissesse algo. Isso nós não creremos, a não ser que Deus tenha dito isso em sua palavra. Nós chegaremos ainda a João 17, mas eu gostaria aqui ler de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, ressaltar algo, qual seja os caminhos de Deus. Aqui surgiu uma perseguição e Tiago foi assassinado. Vocês podem ler a partir do versículo 1. Por volta dessa época, o rei Herodes mandou prender alguns membros da congregação. Aqui está, uma vez, a palavra membro da congregação. Vocês sabem como é pensado. Foram presos para descarregar sua raiva sobre eles. Então, matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Até aqui. Eu sei que vocês conhecem a história, mas o que move aqui é o seguinte: o mesmo Deus que viu Tiago ser morto com a espada, o mesmo Deus apareceu a Pedro na prisão como uma luz brilhante e o conduziu para fora e o manteve vivo. Em termos humanos, nós poderíamos perguntar: será que Deus não poderia ter evitado isso? Mas quem somos nós, seres humanos, que perguntássemos coisas sobre as quais não temos resposta?
A orientação de Deus, a guiação de Deus vai além da nossa compreensão. Tiago, um homem fino, um apóstolo, o irmão de João, um homem de Deus. O Senhor observa quando ele perde sua vida. Pedro é jogado na prisão. Ele deve comparecer ao tribunal, mas antes disso, o anjo do Senhor aparece e o conduz para fora. Sua tarefa ainda não estava concluída. O seu ministério ainda não havia sido totalmente realizado. Deus sabe quando nossa tarefa estará cumprida, quando fizermos aquilo que Ele nos destinou a fazer. E então nós podemos ir para Ele. De que maneira? Seja por espada, ou com machado, com perseguição ou sem perseguição, com martírio ou não, isso não faz diferença. Importante é que reconheçamos isso. Deus é soberano em todas as suas ações, em todos os seus caminhos conosco. Jamais poderemos dizer, Senhor, por que Tu permitiste que isso acontecesse assim, ou fizeste isso assim? Não. A sua vontade permanece eterna e sempre justa. No Evangelho de João, no capítulo 17, nosso Senhor enfatizou particularmente a palavra. Dificilmente há um capítulo que se iguale a este em termos de enfatizar a palavra que o Senhor revelou aos seus. Vocês sabem, até o capítulo 13, nós temos a ceia do Senhor, o lava-pés, e então o Senhor diz, irá me trair, assim por diante, e depois continua com o capítulo 18, passando pelo Getsemane até o Gólgota. Mas, justamente os capítulos 14, 15, 16 e 17, em particular, são de maior importância. E aqui está no capítulo 17, está o seguinte, a partir do versículo, já a partir do versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. E agora vem, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, ou não pertenço ao mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Até aqui, esta palavra. Eu revelei-lhes a tua palavra. Eu lhes anunciei o teu nome. E isto é de maior importância.
Essas duas coisas. Quando o Senhor nos faz conhecer o nome de Deus e revela a palavra de Deus, então fomos ajudados. Mas se não for dado um e o outro também não, e então, o que acontece? Quantas pessoas falam sobre o nome do Senhor sem que ele lhes seja revelado? Se aqui está escrito, eu lhes revelei, então tem que ser uma revelação. E se não for revelado, então não sabemos. E é por isso que nosso Senhor deu graças naquele tempo. Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Guarda-os em teu nome, que tu me deste. Qual o nome foi? Se eu perguntasse hoje, se está escrito aqui, eu revelei a eles o teu nome, que nome ele revelou? Apenas um nome que está ligado à nossa salvação, à nossa redenção, à nossa bem-aventurança. Esse é o nome de Jesus. E esse nome ele revelou a quem que tu me deste. Lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então, essa declaração poderosa, eu lhes dei a tua palavra. Com isso, não somente foi pensado a letra que cada um pode distorcer e interpretar como quiser, mas nesta palavra está revelada a vontade de Deus. Não se trata de uma letra morta para a qual nós somos guiados, mas do testemunho geral das Santas Escrituras. Na vontade de Deus, nós fomos apresentados por meio da palavra de Deus. Eu lhes dei a tua palavra. Verdadeiros discípulos de Jesus, que estão seguindo ao Senhor, a eles o nome de Deus e a palavra de Deus foram revelados. Se essas duas coisas estiverem faltando, então basicamente nos falta o primeiro e o último, e talvez até tudo que está ainda no meio. Porque com isso começa e com isso termina. Também no último versículo está, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com quem me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Esse é todo o mistério que nos foi permitido reconhecer pela graça, porque o Espírito de Deus conduz a toda a verdade. Nós não falamos nossa própria língua, mas a língua de Deus. Nós não temos o nosso conhecimento, mas o conhecimento de Deus. E nós não temos a nossa palavra, mas a palavra de Deus. E se assim for, o Senhor testificará, e isso se tornará revelado, que então seremos mais nobres do que todos os outros, e pesquisaremos as Escrituras, e pesquisaremos novamente, mas não com os óculos, mas sem, para que possamos ter a visão bem clara. Muitos olham através de óculos de uma congregação, e então é, assim como sabemos, à direita e à esquerda, então há tapa-olhos, assim como colocam nos cavalos, para que não se assustem. E as pessoas pesquisam de acordo com a sua própria visão, de acordo com aquilo que vem. Tais pessoas, Deus não pode usar. Quem quer vir a Deus, ele não tem que vir com muito conhecimento, instrução, ele não precisa saber nada e não precisa ter nada. Deus já preparou tudo o que necessitamos para nós. E assim, nós podemos vir a Ele e receber.
Somente rapidamente, antes que o irmão Russ assuma o tempo adiante, alguns pensamentos de Jó 22. Aqui foi dito a Jó: une-te, pois, a Deus, ou faça amizade com Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Como nós podemos nos tornar amigos de Deus? Como podemos nos aproximar dele? Como podemos manter a paz com ele? Primeiro, nós temos que ter recebido a paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A paz com Deus é a paz nas profundezas da alma. Nosso Senhor falou: minha paz vos dou. Faça amizade com Deus e mantenha a paz com Ele. Isso Deus nos conceda pela graça. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Deus fez amizade com ele e ele era amigo de Deus. Ele seguiu o Senhor, ele o serviu obedientemente e Deus abriu o caminho para ele. Através disso, o teu destino se tornará bom. Deus conceda pela graça. No versículo 22 está: aceita, peço-te, a lei da sua boca e põe as suas palavras no teu coração. Não é isso a soma de todas as proclamações? Aceita as palavras de sua boca, não as palavras que saem da boca de uma pessoa, mas as palavras que saem da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. Receba as palavras que saíram de sua boca e guardem-nas em seu coração, ou deixe que habitem em seu coração. Lá onde a palavra de Deus puder tomar morada em nós, também o Senhor poderá tomar morada, porque Ele está inseparavelmente ligado à sua palavra. Adiante nós lemos: se te converterdes ao Todo-Poderoso, serás edificado ou reconstruído. Afasta a iniquidade da tua tenda. Também isso Deus considerará a todos que vêm a Ele. Nossa conversão não é para uma congregação, não é para um conhecimento ou doutrina, não é para uma denominação. Nossa conversão tem que ser para Deus. E quando o irmão Branham disse naquele tempo: eu tenho medo de que as pessoas venham a uma congregação, mas não a Cristo. Quão verdadeiro é isso? Em todos os lugares, as pessoas se tornam crentes desta ou daquela forma, batista, metodista, pentecostal. Há centenas de espécies de crentes, mas Deus tem apenas um, ou seja, o tipo divino, sobre o qual está escrito: pois somos também da geração divina. E se somos geração divina, ou queremos nos tornar primeiramente para começar, então temos que ter vivenciado uma conversão divina, não de acordo com o padrão de uma congregação, não com aulas particulares, mas de fato, pela graça de Deus, uma conversão real e verdadeira a Deus. E então o seu nome nos será revelado. Então sua palavra nos será revelada. Quando nos voltarmos para Ele de coração, não de acordo com o entendimento de uma congregação, mas de acordo com o entendimento de Deus. E agora vem. Sim. Lança o minério de ouro de ti no pó, e o ouro de Ofir entre os seixos das correntes. Que o Todo-Poderoso seja seu minério de ouro, e a prata a sua lei.
Não o que nós temos aqui na terra. Se temos ouro, podemos jogá-lo lá na correnteza ou enterrar em algum lugar, para que Deus se torne nosso minério de ouro. O Todo-Poderoso, Ele quer ser tudo para nós. Nós ouvimos isso repetidas vezes, e o irmão Branham, ele conta essa história tremenda. Nos primeiros dias da América, assim, os garimpeiros, assim como na África do Sul e no sudoeste da África, eles encontravam e procuravam ouro em todos os lugares. E, se vocês creem, não encontraram muito, sim. Mas esses dias todos também já chegaram ao fim. De qualquer forma, esse garimpeiro tinha um saco cheio de ouro e um cão de guarda. E esse cão latiu várias vezes. E o dono lá, que havia encontrado ouro, ele disse ao cão, shut up. Isso significa, fique quieto. E ele também tinha um belo rifle consigo. E esse homem queria dormir. Mas ele não compreendeu que o cão havia percebido o bandido e o ladrão. E no fim, ele ficou tão irritado com o cachorro e disse, agora você latiu pela última vez. E, bom, houve lá um barulho e o cachorro estava morto. E em poucos minutos, o homem estava morto, que havia matado seu cão de guarda. E os ladrões levaram o ouro. E esse homem disse antes consigo mesmo, cale, amanhã eu vou com esse ouro para a cidade, e então serei um homem rico. E ele não era um homem rico, ele era um homem muito pobre, um homem pobre e morto. Ele matou o chamado despertar, ele matou o que o avisava, e em seguida seguiu sua própria morte. Amados, Deus, Ele nos alerta, Deus quer nos despertar, Ele quer falar conosco. Aqui nos é mostrado diante dos olhos que devemos considerar o Todo-Poderoso como o nosso ouro e a prata como sua lei. Na nota, no rodapé está escrito, e que te valha como prata reluzente, prata brilhante, prata talvez brilhe mais do que o ouro, ambos que sejam, se forem aplicados a Deus. Em seguida está no versículo 26. Sim, então confiarás no Todo-Poderoso e levantarás o seu rosto para Deus com confiança. Que Deus possa gerar em nós tal confiança nele. É sempre bom quando podemos confiar em alguém. Quando já se foi decepcionado por alguém 2 ou 3 vezes, por alguém, e as pessoas não mantêm sua palavra, então no fim não sabemos mais em quem devemos confiar ou que confiar. Então é difícil para nós confiar assim com segurança, mas em Deus nós podemos confiar. Nós podemos estar consolados que o Todo-Poderoso todas as vezes cumprirá a sua palavra, aconteça o que acontecer. Então confiarás no Todo-Poderoso e levantarás o seu rosto para Deus com confiança. Se ao menos isso já pudesse nos ser concedido hoje, agora, nesta hora, que nós pudéssemos de coração confiar no Todo-Poderoso e, com confiança, levantar nosso rosto para Ele. Se clamares a Ele, Ele te ouvirá e poderás pagar os seus votos. Se clamares a Ele, então Ele te ouvirá e poderás pagar os seus votos. Vocês sabem que nós podemos fazer tantos votos a Deus e que não somos capazes de manter sequer cumprir alguma coisa, a menos que Deus nos conceda a graça e a força para isso.
Quantos já prometeram a Deus tantas coisas e não conseguiram cumpri-las? Mas então, como está escrito aqui, Ele te ouvirá. E quando Deus nos ouve e nos volta o seu rosto com graça para nós, então nós podemos pagar a Ele nossos votos. Porque então Ele nos concede força no coração e a vontade e a disposição para fazer aquilo que nós prometemos a Ele. Vai até mais longe aqui. Se te empenhares em alguma coisa, terás sucesso, e a luz brilhante estará em seus caminhos. Isso nós nos desejamos a todos de coração, que Deus nos ouça, que possamos erguer nosso rosto com confiança para Ele, e que nossas orações não simplesmente desvaneçam no espaço, mas sejam levadas para cima ao trono da graça, e que Ele possa ouvi-las e respondê-las. Se clamares a Ele, Ele te ouvirá e poderás pagar os seus votos. Se te empenhares em alguma coisa, terás sucesso e luz brilhará em seus caminhos. Se guiarem para baixo, então tu gritas para cima, e aos oprimidos Ele ajuda a se levantar. Vocês todos leram juntos? Eu vou ler mais uma vez. Se vão para baixo os caminhos, às vezes é assim que os crentes pensem que se é um filho de Deus, então agora o caminho vai assim tão belo, sempre belo para cima. Aqui nós podemos ler, se forem para baixo, então gritarás para cima. Se sabe muito bem que o caminho de Deus tem que ir para cima. Mas se a situação for uma vez ladeira abaixo, em algum momento os freios terão que ser acionados. Então diremos, não, para isso nós não fomos determinados, mas sim para que subamos. Então, quando o caminho de Deus nos é iluminado para nós, e quando as coisas de fato estão indo para baixo, então clamamos para cima. E Ele ajuda o abatido a se levantar. Geralmente é assim. Se vem uma coisa, então vem a outra em seguida ainda. E no fim, até os freios falham. Mas, com Deus, sempre haverá um subir. De outra forma, nós não conhecemos a Deus. Nós fomos determinados, destinados a isso. Mesmo que causado pelas circunstâncias, às vezes, temos que estar numa descida. Se Deus estiver conosco, nós gritaremos e enviaremos o grito de angústia de nossa alma a Deus e diremos, para cima. E então, Ele ajuda o homem abatido a se levantar. Deus ajuda os abatidos a se levantarem. E deixará escapar até o que não é inocente, e ele escapará pela pureza de tuas mãos. Até mesmo o culpado, ele o deixará escapar. Com Deus está o perdão, com Deus está a graça, para que o temamos. Bem-aventurados todos e cada um que o escolheu, porque foram escolhidos por Ele. Bem-aventurado cada um que percebe quando as coisas não estão indo como deveriam, que o grito de angústia de alma possa se elevar a Deus, que nós levantemos nosso rosto com confiança para Deus e digamos, para cima com a ajuda de Deus, e o próprio Senhor ajudará os abatidos, confortará os tristes e se mostrará fiel a todos os que buscam refúgio nele e também o encontram.
Que Deus, o Senhor, abençoe todas essas palavras em nós, para que permaneçam em nosso coração, para que possamos movê-las e agir de acordo com elas. E que nova confiança em nosso Deus, por meio de sua palavra e de seu Espírito, possa ser atuado também por essa breve contemplação. Que Deus, o Senhor, abençoe a todos nós. Amém.